Queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para nós em meio a essa situação em que todos nos encontramos. Eu acho que o mundo nunca esteve tão unido em um só assunto e com certeza a gente ouve diversas palavras, todas direcionadas mais ou menos para o mesmo assunto, que é a forma como nós vencemos agora essas dificuldades, como nós vencemos também os medos que nos assolam. Eu escolhi como título para a palavra de hoje, que eu quero trazer em alguns minutos, o tema Coloque o medo em seu devido lugar. Coloque o medo em seu devido lugar. O título não me veio à mente do nada, ele foi fruto de uma análise mais profunda dentro de um texto bíblico que me chamou a atenção no meu devocional diário no início da semana, enquanto as notícias estavam rolando de forma muito quentes, assustadoras e também exigindo uma posição e uma decisão da igreja com relação à luta contra o vírus corona. E esse texto bíblico, ele, de Mateus capítulo 10, ele vai nos falar, na verdade Jesus vai falar que o medo, ele existe, mas Jesus vai pedir para que a gente não tenha medo de algumas coisas, mas tenha medo, respeito profundo diante de outras. E eu creio firmemente que a maturidade cristã, ela tem a ver com colocar o medo em seu devido lugar. Aprendermos a lidar com os temores, porque nem sempre o medo é algo negativo. O medo, em algumas situações, ele também nos protege, ele faz com que a gente tome cautela com relação à nossa própria vida, é o que salva milhares de crianças, muitas vezes é o medo que elas têm, daquilo que precisam ter medo, como por exemplo o medo de altura. Se nós observarmos como pais, nós vamos ver que educação significa direcionar os medos para os lugares certos. Não sei se você já reparou isso, mas temores todos nós sempre vamos ter, porém nós devemos ter os medos, os respeitos que a nossa alma precisa ter diante das coisas que realmente merecem cautela e respeito. E o texto de hoje, de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 28 até o versículo 23, nós vamos ver Jesus recolocando os nossos medos em seu devido lugar. Então, eu gostaria de que hoje nós atentássemos para essa palavra e permitíssemos também que Jesus de alguma forma nos faça amadurecer em nossos temores. Talvez alguns temores, depois da palavra de hoje, você vai precisar lutar para que diminuam ou sejam vencidos por completo. Mas talvez essa mensagem hoje vai despertar em você um temor novo diante daquilo que deve ser temido, porque de fato é muito importante. Nós vamos olhar esse texto e eu gostaria de que você entendesse Jesus levando você, levando a mim a uma maturidade cristã saudável. Nós vamos tentar colocar os nossos medos em nosso devido lugar. Algum certo nível de temor, de respeito com relação à nossa própria vida, aos perigos que nós corremos, nós vamos ver que é normal e que Jesus não elimina a prudência. Foi uma das coisas muito discutidas no início da semana em que passou com relação ao posicionamento que a igreja deveria tomar com relação ao coronavírus. Nós víamos alguns pastores dizendo com alto e bom tom de que a igreja jamais seria fechada, que pela fé nós estaríamos juntos, estaríamos dando abrigo uns aos outros, e nós vimos de outro lado pessoas dizendo não, nós precisamos também, como cristãos, sermos cautelosos e cuidar daquilo que nós devemos cuidar. O nosso posicionamento é esse, o nosso posicionamento é de que Deus nos deu inteligência também, e o próprio texto bíblico, Mateus capítulo 10, você vai ver que são algumas instruções que Jesus dá aos seus discípulos quando eles são enviados para a missão. E quando Jesus envia os discípulos para a missão, ele os prepara diante de alguns perigos que iriam ter que ser enfrentados pelos discípulos. E uma das coisas que me chama a atenção, alguns versículos antes dos versículos que iremos olhar, é que Jesus traz cautela e inteligência para os discípulos.
Ele não diz o seguinte: olha, quando vocês forem perseguidos, abram os braços e morram em meu nome. Olha o que ele diz, versículo 23 de Mateus capítulo 10. Jesus vai dizer assim: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Se vocês forem perseguidos num lugar, fujam para outros. Discípulos, não percam a inteligência. Discípulos, não percam a sensatez. Se alguém está correndo atrás de vocês, então fuja e proteja a sua vida. Jesus alerta para essa cautela básica. E depois ele vai decorrer então no texto bíblico a respeito de equilibrar esses temores da nossa vida, que alguns são normais e que devem ser temidos, porém que não podem tomar conta do nosso ser, e sim outros temores precisam estar mais fortes, enraizados dentro da nossa alma. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O texto de hoje, ele vai nos trazer primeiro o ensinamento do que não deve ser temido. Quero olhar com vocês especificamente o versículo 28 em diante, aonde Jesus, dentro dessa missão que ele passa para os seus discípulos, fala dos temores que podem e dos temores que não podem assolar a vida dos discípulos. E primeiro, Jesus, em sua sabedoria, conhece os sentimentos humanos, ele é nosso Criador, ele conhece exatamente o que se passa dentro do nosso coração, e ele alerta os discípulos para que não tenham medo de algo. A primeira coisa que nós não devemos temer, segundo esse texto bíblico, versículo 28 de Mateus 10, é: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus reconhece a nossa debilidade, a nossa fragilidade humana, e nós estamos experimentando e conhecendo ela mais do que nunca, talvez na história nossa, aqui das últimas décadas. Através desse vírus estamos sentindo a nossa fragilidade como nunca, mas Jesus começa a alertar os discípulos de que esse temor com relação à sua vida, ao seu corpo, não deveria ser o medo que tomasse o seu coração. Por isso Jesus fala: não tenham medo dos que matam o corpo. Jesus sabia que de forma natural nós sempre vamos temer a própria vida. Não tem como nós não sentimos um frio na barriga quando o médico chegar com a notícia de que precisa ser feita uma biópsia para olhar algo estranho no seu corpo. Não tem como nós não sentirmos um certo temor quando aparentemente uma enfermidade mais séria começa a bater a porta da nossa casa. É assim, nós como seres humanos, a partir do momento em que a nossa vida é temida, nós estremecemos. É algo que nos aflige muito, porque está dentro do nosso instinto humano preservar a nossa própria vida e continuarmos com as pessoas que amamos. E é justamente sabendo desse medo natural, desse temor natural que nós vamos ter como seres humanos, que Jesus tenta colocar os nossos medos em seu devido lugar. E então Jesus diz: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo de vocês, mas nada podem fazer contra a sua alma. Jesus estava alertando os discípulos que entrariam em um período de perseguição. Jesus estava alertando de que sim, eles seriam perseguidos. Se tivessem que fugir para outro lugar, eles deveriam ser inteligentes e deveriam fazer. Mas Jesus está alertando, dizendo o seguinte: espera, não fiquem apavorados, não sejam dominados pelo medo diante daquilo que pode acontecer com o vosso corpo, mas nada pode fazer contra a vossa alma. Os discípulos, eles estavam sendo perseguidos, muitos deles foram mortos, de fato foram mortos, porém nenhum dos perseguidores pôde sequer tocar ou mexer uma vírgula
naquilo que estava escrito no céu com relação à alma dos discípulos. Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, sempre que foram perseguidos, podiam sofrer um certo dano em seu corpo, mas ninguém dos seus perseguidores conseguia mudar nada no que dizia respeito à salvação dos apóstolos. Por isso, ele nos alerta, Jesus dizendo o seguinte: olha, por mais que você tenha certos medos com relação ao seu corpo, não é esse medo que deve tomar conta do teu ser. Eu lembro-me muito bem, uma época em que estive com dificuldades no estômago, precisei fazer uma cirurgia anti-refluxo há cerca de 8 anos atrás. E lembro muito bem que a gente tentava se acalmar, dizendo que era uma simples cirurgia, seria por vídeo, não seria nada muito evasivo. E eu cheguei então para o médico e perguntei para ele: doutor, vai ser mais ou menos como uma endoscopia, o senhor vai me dar um remedinho, eu vou dormir e depois acordo simplesmente com alguns pontos no meu abdômen. E eu lembro certo que o doutor pediu para que eu me acalmasse e prestasse bem atenção. E ele disse: Isaí, é uma cirurgia por vídeo, mas não é uma brincadeira. Não tem nada a ver com uma endoscopia. Nós vamos ter que te dar anestesia geral. Você vai dormir tão profundamente que você vai parar de respirar por um tempo. Você vai parar de respirar, mas fique tranquilo que nós vamos colocar o respirador em você e você será respirado pela gente depois, e quando passar o efeito da anestesia, como de rotina acontece, você vai voltar a respirar de forma normal. Eu me lembro do susto que levei e do pensamento que foi afligindo a minha alma, de pensar de que de repente eu iria parar de respirar. E assim aconteceu. Na minha vida precisei usar um desses respiradores que hoje são tão necessitados em meio ao vírus corona atacando as pessoas na Itália de forma ainda mais forte. E uma das preocupações no Brasil é de que faltem esses respiradores. E o pensamento de que minha vida vai ser atingida de alguma forma é um temor natural. Porém, essa é a palavra do Senhor hoje para nós. Às vezes estamos pensando de forma muito curta com relação à doutrina bíblica. Jesus diz de forma bem clara: não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Não fique temeroso com relação àquilo que pode acabar com sua vida aqui. Aí Jesus começa a nos direcionar para algo mais profundo que deve ser temido em nossas vidas. Jesus tenta eliminar aqui do nosso coração, se nós assim aceitamos e recebemos essa palavra, Jesus elimina um medo de algo temporário para colocar um temor e um respeito diante de algo que vai muito além dessa vida. Eu acho interessante nós vermos que o antídoto para vencer o medo aqui nessa terra é o respeito diante do céu. Preste atenção. O antídoto para vencer o medo aqui nessa terra é o respeito que nós precisamos ter diante do céu. Porque o nosso texto continua e fala o seguinte, eu peço que você continue de olho no texto bíblico. Jesus vai dizer assim: antes tenham medo daquele que pode destruir a alma como o corpo no inferno. Olha bem o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de que nós não devemos temer aquilo que pode acontecer ao nosso corpo de forma exagerada. Nós vimos antes que precaver-se é um mandamento de Jesus também, mas ele está falando aqui que o nosso temor maior deve ser diante daquilo que pode destruir e acabar tanto com o nosso corpo quanto com a nossa alma. Aquele que tem a capacidade de juízo e julgamento eterno, não somente temporal. E nós vemos aqui Jesus começando a nos ensinar aquilo que nós devemos temer. E repito, o temor diante do céu
é antídoto para vencer o temor diante daquilo que acontece na terra. Jesus nos explica aqui de que quem nós devemos temer de verdade. Ele está falando aqui não diretamente de Satanás, ele está falando diretamente de Deus, porque Deus é quem tem a capacidade e irá lançar Satanás mesmo no lago de fogo, no inferno. Ou seja, a perdição é para Satanás eternamente também. E por isso Jesus vem aqui dizendo: olha, não fiquem com temor daqueles que podem causar-lhe algum dano ao corpo, mas sim diante daquele que vai julgar sobre o vosso corpo e a vossa alma de forma eterna. O que Jesus nos alerta, irmãos, é que a nossa visão precisa ser ampliada diante dos nossos medos. Como falei, amadurecer na fé significa colocar os seus medos em seu devido lugar. E eu vejo hoje, eu muito desejei trazer nessa primeira situação uma simples palavra de ânimo, vamos dizer assim, para o tempo em que estamos vivendo. Eu gostaria de abrir um texto hoje e dizer o que muitos dizem: olha, tudo vai passar, vai ficar tudo bem, nós vamos vencer, em Cristo somos mais que vencedores. Somos mesmos. Mas Jesus está trazendo uma alerta para os discípulos que vai muito além, transcende aquilo que nós experimentamos e vamos viver nessa terra. Vamos tomar cuidado se nos perseguirem aqui, vamos fugir para lá. Se o vírus está lá fora, vamos ficar aqui dentro. Porém, não temam aquilo que pode causar-lhes um dano ao vosso corpo, mas sim aquilo que vai acontecer com vocês por toda a eternidade. O ensinamento é o seguinte: eu peço que você observe esse espaço de tempo. Imagine aqui uma linha, fora, que é a linha da história. A nossa história está dentro desse 1 centímetro aqui. E quando Jesus fala: olha, não fique exageradamente preocupada com esse 1 centímetro aqui. Fique exageradamente preocupado e tema, coloque o medo no seu devido lugar, tema aquilo que vai acontecer com você daqui para frente, por toda a eternidade. Tema a Deus, tema aquilo que Deus vai dizer e fazer com a sua vida na eternidade. Portanto, eu desejo que hoje a gente aprenda com Jesus a diminuir os nossos medos, a não temer aquilo que pode acontecer aqui. A palavra de hoje é uma palavra de ânimo, de esperança. E a palavra de esperança que eu trago hoje não é uma esperança temporal, limitada. É uma esperança que Jesus quer nos colocar, que é muito mais longa, muito mais duradoura do que somente o tempo aqui. Preste atenção, tem um texto bíblico que infelizmente se tornou, com o passar dos anos, um texto para pregação em sepultamento. Parece que nós cristãos lemos esse texto, João capítulo 14, e parece que nós lemos como título lá, texto para sermão de sepultamento. Mas não é esse o título que nós vemos em nossas Bíblias. Se eu pegar a minha Bíblia e abrir em João capítulo 14, nós vamos ver um outro título lá nessa passagem. Diz assim, como título: Jesus fortalece os seus discípulos. É o que eu quero fazer hoje conosco, discípulos de Cristo. Queremos ser fortalecidos por Jesus. E aí vem um texto que nós achamos que só serve para o cristão a partir do momento que ele morreu. Mas Jesus não, ele está fortalecendo com uma promessa longa. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. E qual que é o argumento? O argumento é que vai ficar tudo bem. O argumento é que Jesus nunca vai nos deixar passar por nenhuma dificuldade? Não. O argumento inspirador, precioso e poderoso que Jesus coloca no coração dos discípulos para não se turbar o seu coração é de que na casa do meu Pai há muita morada. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai, para todo sempre, tem uma casa maravilhosa esperando por vocês. Hoje, queridos irmãos, querida igreja, eu desejo que Jesus ajuste os nossos medos, que a gente mantenha o respeito diante da doença, diante do perigo,
mas que a gente coloque esse medo lá no cantinho como um mero cuidado, mas que um temor maior surja em nosso coração. Tudo bem. Se algo me acontece agora, o mundo está fragilizado como nunca. Itália, país de primeiro mundo, de repente se depara com uma morte em massa. Isso faz com que a humanidade de repente pare para pensar: peraí, eu sou frágil. É a mensagem mais poderosa que existe para sensibilizar o ser humano. Eu sou frágil e minha vida aqui é 1 centímetro, é curta. Portanto, como que eu vou vencer esses meus medos? A forma de eu vencer esse meu medo nesse tempo aqui é ter certeza do que vem eternamente. Não existe outra palavra mais poderosa para nós cristãos do que a segurança eterna de nossa alma. A certeza de que Deus nos perdoou e de que o dia que nós sentarmos diante do tribunal de Cristo e a nossa vida for julgada, assim como Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, de que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus para que sejamos julgados e recebamos pelas nossas obras o juízo certo, seja por obras boas ou más. Quando chegar esse dia, nós precisamos ter a certeza hoje de que lá teremos um advogado que nos defende e nos declare perdoados pela fé que tivemos em Jesus Cristo. Eu acho que a mensagem mais apropriada, irmãos, eu quero trazer esperança, mas a esperança cristã, ela transcende a vida, ela é eterna. E para te trazer uma palavra de esperança, eu preciso fazer a seguinte pergunta: em nome de Jesus Cristo, você está em plena paz e comunhão com o seu Deus? A partir do momento em que a nossa vida aqui terminar, nós estaremos seguros eternamente? Você já confessou a Jesus Cristo os seus pecados? Já entregou a sua vida a Ele e disse assim: Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz de errado a partir de hoje. Eu quero seguir a tua vontade. Olha, a vida cristã é uma vida cheia de promessas, cheias de bênçãos. A paz que nós sentimos aqui em meio a guerras não se compara a nenhuma terapia que alguém pode comprar ou pagar em qualquer lugar. As bênçãos cristãs aqui são muitas, mas a principal e a que nós precisamos ter hoje é a certeza da salvação eterna. Como eu desejo que Deus use esse tempo para tocar corações, como eu desejo que Deus use esse período de reflexão para colocar os nossos medos em seu devido lugar. Se talvez você tenha estado muito temeroso com relação ao hoje e ao agora, eu quero dizer: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Se você entregou a tua vida a Jesus, se você pediu perdão pelos teus pecados e luta para não voltar a cometê-los, se este é o seu posicionamento de fé, então o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Nem aqui, Ele vai cuidar de ti, e muito menos por toda a eternidade, porque Ele mesmo está preparando uma casa onde nós iremos morar. Vamos colocar os nossos medos em seu devido lugar. Vamos cuidar, sim, ser prudentes. Se nos perseguirem aqui, vamos para lá, vamos tomar os cuidados necessários, mas vamos temer de forma principal aquilo que Deus diz sobre a nossa vida. Deus tem o poder de dar-nos a vida eterna com Ele ou afastado dele, caso rejeitemos os seus caminhos. Então que esse seja um tempo de nós abandonarmos os medos terrenos, temermos o céu e nos apegarmos a essa segurança eterna de que Ele estará conosco para todo o sempre. Aconteça o que acontecer, tenhamos que passar seja o que for, a nossa vida está segura, não por um dia, não por uma quarentena. A nossa vida, a nossa alma está segura por toda a eternidade. Você quer se segurar nesse Deus? Você quer pedir que Ele entre na sua vida? Então vamos orar juntos. Faça da tua casa, faça do lugar onde você está agora um lugar de adoração, um lugar de profunda reverência diante daquele que tem poder para julgar a nossa eternidade. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento
aonde fisicamente estamos separados, mas o Senhor vê a união que nós temos nesse momento através da nossa fé. E nós queremos nos unir, Senhor, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos traga uma segurança eterna para a nossa alma. Ajude-nos, Senhor, a vencer os nossos medos terrenos, momentâneos, e ajude-nos a colocar a nossa fé cada vez mais na Tua graça e misericórdia, que são o único motivo, Senhor, pelos quais podemos ser salvos. Obrigado por entregar o Teu Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. E nós recebemos, pela fé, o perdão derramado, Senhor, lá na cruz, através do sangue de Cristo. Recebemos pela fé esse perdão sobre os nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, a viver uma vida cheia de fé, colocando os nossos medos em seu devido lugar. Que venhamos a temer a Tua palavra, reverenciar-se diante daquilo que é eterno, para que aquilo que é passageiro não venha nos afligir. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Se Deus permitir, em breve estaremos aqui novamente compartilhando a palavra, falando sobre aquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor. Leia, medite, reflita sobre a palavra do Senhor e você terá uma esperança e uma certeza que transcende qualquer acontecimento. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Amém. Amém.